No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma das ferramentas mais completas do mercado financeiro, onde você vai encontrar tudo em um único lugar, desde gerenciamento de portfólio, a carteiras recomendadas, ranking de fundos imobiliários, de ações, uma análise fundamentalista bem completinha, podendo comparar os ativos. Então tudo isso e muito mais eu vou te mostrar nessa sequência de vídeos que eu vou fazer sobre a ferramenta chamada Investidor 10. Que inclusive eu passei a utilizar recentemente, pagando até o plano Pro deles. Então, se você é investidor, fique até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hídra, meu nome é Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta chamada Investidor 10. E para isso eu vou compartilhar minha tela. Eu estou aqui no site Investidor 10 e eu vou focar neste vídeo as ferramentas que eu tenho assinando o plano Pro, tá? Que atualmente, no dia 29/10/2023, está custando R$19,90 por mês. Tá? E aí eu vou entrar nesse botãozinho chamado Pro, que tem uma estrela aqui no lado direito, e vão tirar as próprias conclusões para ver se vale a pena ou não. Todas as ferramentas, vamos começar por aqui, e gerenciador de carteiras. O que eu já tenho de cara que eu achei interessante, que ficou bem claro, sem muito frufru, direto ao ponto, que é evolução patrimonial. Então, na parte verde escura é o que eu coloquei de dinheiro, parte verde clara é o meu ganho de capital, ou seja, os juros, né, o ganho que eu estou tendo ao investir. E você pode colocar também só o valor aplicado ou então só o ganho de capital. No lado direito a gente tem a distribuição da nossa carteira, né? Como que está alocado? Hoje eu tenho 44% em RDB, uma renda fixa pós-fixada, 27% em ações brasileiras, 18% em ETFs, eu tenho dois aqui, tá? Depois eu mostro mais para baixo quais são. Fundos de investimento 9,74%. Mais para baixo a gente tem os ativos, então ações. Quais são as ações que eu tenho? Lembrando que aqui eu consigo fazer a integração com o site da B3 para que você não precise ficar colocando todas as suas movimentações na bolsa ou no Tesouro Direto, tá? Ele puxa automaticamente. E aqui eu tenho 10 ações, ele mostra a quantidade, o preço médio, o preço atual, a variação, né, a diferença entre o meu preço médio e o preço atual, o saldo que eu tenho hoje. Eles têm essa coluna chamada Minha Nota para você colocar um peso em cima desse ativo que vai refletir no percentual ideal que você gostaria de ter. E aí a ideia principal era fazer com que você pudesse rebalancear a sua carteira utilizando essa ferramenta. Mas eu achei um pouco limitante, tá? Porque eu queria falar exatamente qual que é o percentual ideal que eu queria ter na minha estratégia, né? E eu não tenho como digitar isso, eu tenho que ficar colocando um peso e aí tentar fazer chegar aqui no percentual ideal. E eu já tentei de todas as formas, não consegui. Mandei e-mail também, o cara não conseguiu, o funcionário que trabalha lá, e aí ele vai sugerir aí como melhoria, tá? Mas a ideia é boa, assim que ficar certinho, isso aqui vai ser uma mão na roda, porque eu faço isso hoje em dia em planilha, os meus alunos do curso SMAP também fazem em planilha, e fazer por aqui com certeza vai ser muito legal. E aqui para baixo você tem também os ETFs, tá? Com a mesma ideia, as mesmas colunas, fundo de investimento. Esse Trend Day simples, pessoal, caso vocês me acompanhem de vídeos anteriores, ele é novo porque eu cadastrei o meu cartão da XP para ganhar cashback e todo cashback cai nesse fundo de renda fixa pós-fixada, que não cobra taxa de administração nem nada, e começou a cair um valor pequenininho lá. Tá? E eu coloquei aqui junto, porque é um investimento que eu tenho também. De forma meio automática, mas eu tenho, né? E renda fixa, aqui também eu tenho duas opções, tá? Que eu tenho todos no Nubank. E vamos para frente, vamos ver as próximas abas. O controle dos proventos, dividendos, juros sobre capital próprio. Essa aba, principalmente para quem está fazendo, né, uma gestão baseada aí em renda passiva, em fundos imobiliários e ações boas pagadoras de dividendos, vai adorar essa aba, ela é bem completinha, tem tanto o histórico mensal
meio que resumido, né, nessa tabelinha de cima, quanto também através de gráfico. Tá? Aqui você pode ver que em 2020 eu ganhei 5,20 em proventos, 789, 870 e 789 agora em 2023. Você consegue colocar também em mensal. Mais para cima, vamos ver aqui. Gráficos. Colocar desde o início. Evolução patrimonial. Você pode escolher também se você quer ver só da sua carteira como um todo, ou só de ações, ou só dos ETFs. Mais para baixo, rentabilidade comparada com índices. Essa parte é legal porque você, ao montar um portfólio diversificado, estratégico, provavelmente pelo menos do CDI da inflação você quer ganhar, né? Então, ele já faz inclusive essa comparação de forma automática, tá? Ele já começa fazendo com CDI e IPCA, mas deixa eu até colocar aqui desde o início, para a gente ter um gráfico mais completinho. Você pode colocar outros índices. Tá, vou colocar alguns aqui, ó, vou colocar todos, só para a gente ter uma noção. Olha só a minha carteira comparada com os demais. Lembrando que esse site, nessa parte de rentabilidade, ele considera o reinvestimento dos dividendos, dos proventos, tá? Que é justamente o que eu faço nessa minha fase de aumento patrimonial. E a minha carteira, comparando com todos esses índices, a princípio perdeu só para IVVB11 e ficou com uma rentabilidade de 40%. Deixa eu tirar aqui e colocar com inflação e CDI, que geralmente é o que a gente acaba comparando. E olha só como é que ficou a rentabilidade. 40 contra 27 da inflação e 32 do CDI. Tá? Uma carteira bem tranquila, né? Que está conseguindo ter uma performance positiva mesmo em meio ao caos que a gente vem tendo aí nos últimos anos. Tem a tabelinha para você acompanhar a rentabilidade dessa carteira mensalmente. Então, se a gente fosse ver ao ano, eu tive uma rentabilidade 0,36, 17, 5, 0,5 e 12. Lembrando que faltam 2 meses ainda para acabar o ano e estou torcendo para que seja positivo, para aumentar aí um pouquinho o meu patrimônio neste momento caótico aí para a renda variável. Consolidado. Então, qual que é a minha posição atual? Eu tenho 44% em RDB, 27% em ações, 18% em ETF e 9% em fundos. Tem uma outra opção aqui que eu não ativei, mas que vai dar para colocar também, assim que eles me deixarem colocar o meu percentual ideal bem certinho, que é você colocar isso aqui também, ó. Olha só que legal, que interessante. Inclusive, na minha planilha eu faço isso também. Eu comparo o meu ideal com o que eu tenho atualmente. Então, olha só. Aqui no lado esquerdo seria a minha carteira atual e o que eu deveria ter, né? Seguindo a estratégia que eu defini ao montar o meu portfólio. Aqui não está certinho, tá? Então, podem desconsiderar, por isso que eu acabei tirando. Mas é uma das opções, só para vocês ficarem sabendo que isso também é possível. Posição atual por ativo. Exposição ao exterior. Então, eu tenho 81% do meu dinheiro alocado só aqui em reais, sem nenhuma exposição cambial. E eu tenho 2 ETFs, que é o IVVB11 e o Hash11, que realmente tem exposição cambial vinculada aí ao dólar. Ações por setor, né? Então, deixa eu ver quantos por cento. 40% em utilidade pública, 20% em materiais básicos, 10% em bens industriais, 10% em consumo não cíclico, 9% em financeiro e 9% em consumo cíclico. Por segmento, energia elétrica, saneamento, serviços diversos, madeira, agricultura. Que mais aqui? Posição atual das ações, então quantos por cento e quantos reais eu tenho em cada uma das ações, nos meus ETFs, nos meus fundos. Tá? Então, olha só quanto gráfico legal. Eu, a princípio, quando eu fui utilizando, não senti falta de nenhum. Tá? Achei muito completo. Bem didático também, bem clean, limpo, né? Direto ao ponto. Fácil de interpretar. Metas. Eu tenho essa meta que eu coloquei aqui no site, né? Que é chegar até 100 mil reais
E aqui mostra o meu patrimônio atual, 71 quantos por cento concluído, mês estimado para conclusão, abril de 2025. É claro que quem me conhece sabe que provavelmente vou tentar antecipar isso aqui, né? Todas as minhas metas que eu já tive com relação ao investimento, geralmente eu consigo concluir antes do previsto, tá? Por causa de alguns aportes pontuais que eu tento fazer. E dá para você colocar aqui também reserva de emergência, viagem e fazer o gerenciamento para ver se você está no caminho certo. Análise inteligente da carteira. Então aqui eles vão trazer alguns insights para você tentar melhorar o seu portfólio, a sua gestão dos seus ativos. O que ele me trouxe aqui nos gerais? Ó, você possui menos de 20% de exposição exterior. Considere diversificar seu patrimônio. Mais de 10% do seu patrimônio está em VVB11. Considere diversificar. Mais para baixo a gente tem também informações referente às minhas ações, estoques e BDRs, caso eu tivesse aqui também. E isso eu acho uma coisa legal, né? Porque eu, por exemplo, eu vejo a minha carteira uma vez por mês para fazer o rebalanceamento, né? E uma vez por ano eu faço uma análise mais aprofundada, analisando todos os indicadores fundamentalistas e tudo mais. E no decorrer, né, nessa janela de tempo, eu posso dar uma olhada aqui toda semana ou 2 vezes por semana, né, com a frequência que eu quiser, para ver se aconteceu alguma coisa um pouco mais expressiva, mais fora da curva com os meus ativos. Né? Então, o que ele falou, por exemplo, sobre a B3SA3? Que pagou menos 11,51% de dividendo nos últimos 12 meses do que no período anterior. Essa empresa, EQPA3, está com dívida maior que seu patrimônio. A empresa da EUCA 4 está com margem líquida abaixo de 10. Então, algumas coisas que eles julgam interessantes, eles vão me apontando aqui. E aqui tem como mostrar todos os outros alertas. Aba de lançamentos. Por que essa aba existe se já está integrado com a B3? Porque você pode fazer uma correção caso esteja equivocado, algum valor aqui, né? Mas você precisa também colocar, por exemplo, algumas coisas de renda fixa, alguns fundos que você possui, que não necessariamente vai vir junto na integração com a B3. Tá? Então, o que tem automático aqui na minha carteira? Somente os meus ETFs e ações. Tá? O meu fundo de ouro, a minha parte que está lá no Nubank, em renda fixa pós-fixada, não tá. Eu tive que ir colocando manualmente. E é bem facinho de fazer, tá? É só incluir, lá se é compra, se é venda, quando, o valor. Tem uma aba aqui também para te ajudar na parte de declaração de imposto de renda, para você poder dar uma olhadinha, baixar, mandar para o seu contador. Tá? Não vou explicar muito a fundo aqui, só vou passar para vocês darem uma olhadinha. Integração com a B3. Só você conectar. Quem já utiliza alguma outra ferramenta, mesmo padrãozinho. E vou agora para a aba Pro. Coisas que só quem paga a assinatura Pro tem acesso. Todas as ferramentas. Vamos ver o que tem aqui. Ranking de ações Buy and Hold. Ranking de ações baseado nos fundamentos aí de Benjamin Graham. Ranking de ações gerais, né, de dividendos. Tem várias coisas aqui. Vou até colocar, vou abrir uma aba nova. Vou colocar aqui também, essa aqui do Buy and Hold. Agenda de dividendos. Para quem gosta de ficar atento sobre quais dividendos, quais empresas estão pagando, se dá para entrar ainda para poder receber. Então, tem tudo aqui bem bonitinho, tanto de forma por tópico, né, em lista aqui, quanto em formato de agenda. Tá? O Datacom aqui para você poder investir antes do prazo limite. Passando o mouse em cima, você sabe também qual que é o dividendo, o juros sobre capital próprio que vai ser distribuído. Deixa eu voltar, deixa eu mostrar aqui alguns rankings. Rankings de ações. As empresas com maiores dividend yield. Os que têm essa medalhinha escrito Pro, só quem é assinante, tá? Os que não têm, até na versão gratuita, só fazendo o login com o Google, você vai ter acesso. Mas aqui tem melhores para Buy and Hold, as mais baratas para Benjamin Graham, as mais baratas no método Bazin, maior valor de mercado, maiores receitas, maiores lucros, maiores caixas, maiores ROIs, maiores margens líquidas, maiores PLs, maiores crescimento de receita nos últimos 5 anos,
maiores altas nos últimos 30 dias, 12 meses, maiores crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Olha só quanta coisa tem aqui que pode servir de munição, né, para você tirar alguns insights, começar a explorar esse mundo também, né? Deixa eu mostrar aqui bem rapidinho como é que é a cara quando você clica no ranking, né? Eu escolhi aqui o Buy and Hold. E você pode colocar por setor, colocar outros filtros, outras colunas que você queira analisar. Uma que eu achei interessante, que não tem em outras ferramentas, é esse Dividend Yield médio de 5 anos. Além desses outros, né? Ó, preço teto Bazin, preço justo Graham, apenas Small Caps e Mid Caps. Tem algumas colunas e filtros aqui que são bem diferenciados, tá, pessoal? E aí, Willer, como que eu sei que essa empresa que teve pontuação 100, por exemplo, para esse ranking de Buy and Hold, faz sentido, né? Qual que é o critério? É só você ir mais para baixo, que ele fala um pouquinho da estratégia Buy and Hold, como que funciona. Então, ó, empresas com mais 5 anos de bolsa, ROI acima de 10, crescimento de receita nos últimos 5 anos, empresa com liquidez diária, empresa que nunca deram prejuízo, boas pagadores de dividendos, com dívida menor que patrimônio, crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, avaliação dos usuários de investidor 10 e como funciona a pontuação do ranking. Deixa eu voltar agora aqui para a gente ver mais ferramentas que a gente tem direito aqui no Investidor 10. Deixa eu colocar aqui. Comparador de ações, eu acho que é uma coisa legal. E busca avançada. Vamos fazer só essas duas. E aí depois eu faço mais um vídeo para a gente explorar as demais ferramentas que a gente tem aqui. Tem muito mais do que eu mostrei até agora, pessoal. Eu vou ir aos poucos para o vídeo também não ficar muito longo. Vamos dar uma olhadinha nesse comparador de ações para ver o que está incluso. Para mim, é uma das mais completas que eu já usei, tá? Essa ferramenta de comparação de ativos. Ele começa mostrando a rentabilidade acumulada, levando em conta o reinvestimento dos proventos, e ele mostra aqui, né, se você tivesse R$ 1.000, ao longo dos 5 anos você teria X reais em cada uma dessas ações. É aqui ele coloca, ó, valor considera o reinvestimento dos dividendos. Evolução da receita nos últimos 10 anos. Então você consegue ver se está conseguindo vender cada vez mais. A evolução do lucro também. Comparando indicadores de análise fundamentalista. Você consegue colocar, inclusive, algumas colunas, tirar outras, tá? Salvar como padrão, se for algo que você vai usar sempre. E aí ele vai colocando estrelinha em quem teve o melhor desempenho em cada um dos indicadores. E uma coisa que eles têm em todos os ativos, que fica aí uma crítica para o site Status Invest, que eu passei acho que 3 anos reclamando e eles não fizeram nada com relação a isso, que é colocar as informações referente à EBITDA. Lá no Status Invest, todos os comparadores, as coisas que eles utilizam lá, quando eu tinha que analisar qualquer indicador que tivesse esse EBITDA na fórmula, a maioria das vezes ficava vazio, tá? E aqui, pessoal, eu não senti falta de nenhum dado, tá? É o mais completo possível. Tudo que ele se propõe a demonstrar aqui nas tabelas realmente aparece aqui, tá? Você vai poder analisar de fato, sem ter que ficar utilizando outras ferramentas em paralelo, igual eu fazia quando usava o Status Invest, que eu ficava com Trade Map e outras ferramentas abertas também. Caso faltasse, eu olhava em outra. Aqui até agora não precisei nenhuma vez. E tem várias coisas para você analisar aqui, tá? Eu vou mostrar agora o Busca Avançada de Ações, que é uma ferramenta que eu uso já faz mais de 3 anos, tá? Por que que eu gosto de usar uma busca avançada? Porque ela reduz a amostra. A gente tem mais de 400 opções na bolsa para investir em ações. Não posso analisar a fundo todas elas. Então, o fato de você usar alguns filtros iniciais nessas buscas avançadas, você já consegue reduzir bastante, né? Tira alguns lixos, coisas que não tem a ver muito com a sua estratégia e foca a sua atenção, o seu esforço, o seu tempo no que realmente vai ficar mais próximo aí do que você deseja investir, tá? E o que você pode colocar, por exemplo, ó, vamos supor que você está montando uma carteira igual o do Barsi lá, que é de dividendos, que ele gosta, por exemplo, de utilidade pública,
energia elétrica, que é um dos segmentos do Best lá que ele gosta. Você pode colocar aqui agora, ó, dividend yield, por exemplo, de 6% no mínimo. Outros filtros. Olha só que legal esse aqui, ó, que eu não achei em outras ferramentas, que é o dividend yield médio dos últimos 5 anos. Vou colocar 6% também, no mínimo. Você pode colocar outras coisas, tá? Eu vou dar um buscar só para a gente ver como é que aparece aqui. Então, olha só, você já fez um filtro básico que te trouxe empresas somente do setor elétrico e que tem tanto atualmente um dividend yield maior que 6, quanto historicamente nos últimos 5 anos uma média acima de 6 também. E tem essa coluna, tá? Então, se você quisesse filtrar, por exemplo, do maior para o menor, é só você clicar 2 vezes aqui em cima desse título, tá? E ele vai trazendo, tá? Do maior para o menor. Em primeiro lugar aqui, CEBR3, Taesa 11, Copel, CEMIG, tá? Lembrando que você pode selecionar isso daqui, ó, copiar, jogar numa planilha. Uma das coisas que eu vou sugerir, inclusive, para eles é poder importar, né? Fazer o download desses dados aqui, tanto em Excel quanto CSV, de alguma forma. Mas nada impede você também de copiar e colar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tentei mostrar as principais funcionalidades que a gente tem dentro do Investidor 10. Não mostrei todos, porque senão o vídeo ia ficar aí de 1 hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele, tá? Eu vou tentar fazer mais um vídeo para mostrar um pouquinho mais de uma análise específica de uma única ação, de um único ativo, para vocês verem o que aparece, se está bem completinho também. Mostrar alguns outros rankings e carteiras recomendadas que eles possuem lá dentro. Análises também, tá? Para quem vai seguir as carteiras recomendadas para poder ficar atualizado, se compra, se vende. E vocês depois vão poder tirar as próprias conclusões para saber se realmente é uma ferramenta completa, se vale a pena pagar aí os R$19,90 por mês, ou o que tem também na parte gratuita, né? Então vocês também podem explorar esse lado da ferramenta, e caso vocês sintam a necessidade de integrar com a B3, de utilizar algumas outras ferramentas que eu estou mostrando com o meu acesso pago, aí sim vocês optem, né, por fazer a assinatura do plano Pro, tá? Mas eu não tenho nenhum vínculo com essa empresa, não ganho nada com isso. É uma análise imparcial, como usuário mesmo, tá? Até porque eu costumo trazer bastante da minha parte prática de investidor, né, trazendo a minha opinião. E eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários se vocês já utilizam essa ferramenta Investidor 10, se é na parte gratuita, se é paga, se tem alguma outra que vocês utilizam que vocês acham melhor do que essa que eu mostrei. E também, se gostou, não esquece de clicar em curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.